Que Jesus nos abençoe, nos inspire e nos conduza, a fim de que a gente possa, sob a inspiração do alto, transmitir as reflexões, a mensagem que nós preparamos para hoje. Especialmente hoje, dia 3 de outubro, pensando aí no nosso querido codificador, é o tema Kardec, o bom senso encarnado. Porque essa é uma expressão de Camille Flammarion no túmulo, ou melhor, no velório, de Allan Kardec. Ele faz um discurso e ele dá esse título de tudo que ele poderia dar, ou de todos os adjetivos que ele poderia ofertar ali naquele momento. Ele escolhe chamar Kardec de o bom senso encarnado. E isso de fato me chama muita atenção, porque Kardec também era um homem extremamente caridoso, era extremamente amoroso, e Camille Flammarion vai destacar isso, como ele foi acolhido por Kardec, como Kardec ia nas casas, ia encontrar as pessoas, e como ele era caloroso, amoroso, e às vezes a gente não consegue extrair essa personalidade da leitura das obras básicas, assim. Só lendo as obras básicas parece que Kardec era um cientista de gabinete fechado, e não, era um homem extremamente amoroso, caloroso mesmo. Mas me chama a atenção que Camille Flammarion, ainda assim, escolha chamar Kardec de o bom senso encarnado. Então, eu queria comentar aqui 3 momentos nas obras de Kardec, 3 momentos em que ele realmente foi, assim, muito sensato. Uma maneira extraordinária, porque uma coisa que a gente poderia se questionar é: Kardec foi o único que estudou os fenômenos espíritas na época? Ele foi o único que estudou as mesas girantes? E a resposta é não. Muitos estudaram, muitos tentaram. Tanto é que quando ele foi convidado, já era de um grupo que estava estudando. Mas o Haroldo destacou uma coisa numa palestra uma vez que eu achei fundamental, assim. Muitos estudaram, mas ninguém soube entrar no assunto espírita e sair dele com tanta lucidez. Porque muitas pessoas, quando entravam nas pesquisas, elas deliravam, a ponto de achar que ou os espíritos sabiam tudo, ou que os espíritos não sabiam nada, na verdade não tinha nem espírito. Kardec soube com muita precisão, eu diria de uma maneira, não sei se poderíamos dizer inequívoca, mas quase inequívoca pelo menos, que é entrar na pesquisa, entender o assunto e escrever sobre o assunto de uma maneira lúcida, clara, que transmitisse o conhecimento sem afetação, sem viés. Eu acho que esse talvez seja o ponto mais extraordinário da obra de Kardec. Não há viés. Kardec, ele nunca, em momento algum da sua obra, ele nos ensinou a primeiro pensar meramente na questão espiritual e depois a material. Não, ele sempre fez a união das duas coisas, ou ele sempre buscou a união das duas coisas, e ele nunca favoreceu o misticismo. De uma maneira tal que nós vamos ver em muitos momentos, sobretudo no Livro dos Espíritos, por exemplo, Kardec indagando por que tem espíritos transmitindo mensagem. E eu acho essa pergunta ótima. Ele fala assim: qual a utilidade do ensino dos espíritos se Jesus já falou tudo? Essa é uma pergunta extraordinária, porque não é de alguém que está tentando defender os espíritos, é alguém que está tentando entender por que aquilo estava acontecendo. Porque, convenhamos, talvez nós, ao apresentarmos a doutrina espírita, a gente adote um viés de partir do pressuposto que aquilo é verdade para todo mundo. E a gente vai falar da mensagem como se todo mundo tivesse que aceitar. E Kardec pega e comenta assim, e pergunta: por que os espíritos estão falando? Qual que é a utilidade desse ensino se Jesus já falou tudo? Eu adoro essa pergunta. E exatamente no Livro dos Espíritos, o primeiro, assim, aqui eu vou falar da obra como um todo,
e de uma pergunta específica, que é o primeiro momento em que me chama muita atenção a maneira como Kardec abordou e escreveu. E aqui para mim é o primeiro momento em que ele demonstrou o quão sensato ele é. E de que maneira? Para mim, o que se destaca é a organização. Várias coisas são destacáveis no Livro dos Espíritos, né? Mas a organização. Porque Kardec dividiu o Livro dos Espíritos em 4 partes ou livros, né? Dependendo de como a gente quiser falar. E é uma ordem extremamente didática. Primeiro falando do Criador, depois falando da criação, depois falando das leis que regem a criação, e depois falando das consequências de se seguir ou não as leis. Então há uma ordem extremamente lógica. Como a descer em nível de complexidade. Então primeiro ele trata o assunto mais complexo de todos, o Criador. A primeira coisa do Livro dos Espíritos vai falar de Deus. O livro 1. O livro 2 vai falar da criatura ou da criação. O mundo espírita ou o mundo dos espíritos vai falar dos espíritos em si. Nós, as criaturas divinas ou as criaturas filhas do Criador, né? Filhas de Deus. Depois ele vai falar as leis que regem a vida dessas criaturas. Porque a gente vai estudando o Espiritismo, né? A gente convive com espíritas, vai conversando a respeito, e muitas coisas vão parecendo como que, mais do que naturais, elas vão parecendo inevitáveis, ou que não tem como ser de outro jeito. E tem. Quando a gente para ver a maneira como a vida se dá, ela poderia ser totalmente diferente. Por exemplo, a gente poderia, numa hipótese, porque na verdade não poderia, mas como hipótese, a gente poderia não ter a lei de sociedade. E todo mundo vai viver sozinho. A gente poderia não ter a lei de trabalho, a gente poderia não ter a lei de amor, mas o fato de existir essas leis dá para nós não exatamente todos os passos que a gente tem que seguir, mas dá para a gente um norte. E o que me chama a atenção aqui é que Deus poderia não ter feito nada a esse respeito. Porque afinal de contas, se a gente tem a vida, a eternidade inteira pela frente, Deus poderia simplesmente ter se omitido e falar assim: agora que eu já criei vocês, vocês se virem aí. Tentem encontrar aí a melhor maneira de viver. Não. Deus traça leis que vão reger a vida das criaturas, e Kardec estuda isso no Livro dos Espíritos, e depois, muito naturalmente, as consequências de se seguir ou não seguir essas leis. Aí é o livro 4. Mas para mim aqui, que nós gostaríamos de destacar, para além dessa questão da ordem, que é extremamente lógica, é a primeira pergunta. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus? E por que essa pergunta ela é tão relevante? Claro que tem toda aquela análise, né, que você faz. Por que ele usa o que e não quem? Por que ele usa que e não o que? O que é Deus? Não é simplesmente que é Deus, é a pergunta mais aberta possível. É uma pergunta que não busca definição, busca analogia. Os Espíritos não trazem uma definição do que é Deus, porque a gente não consegue definir o que nos escapa. Ali os Espíritos estão trazendo uma analogia, para a gente ter uma ideia do que seja. Mas o que me chama a atenção na primeira pergunta não é a estrutura só, né, que é o que a gente está comentando, mas é o fato de a primeira pergunta não ser
Deus existe? Isso é curioso. A primeira pergunta não é essa. Kardec não inicia o Livro dos Espíritos questionando se Deus existe. Coisa que ele não faz com os espíritos, por exemplo. Quando ele abre o Livro dos Médiuns, o primeiro capítulo da primeira parte é: há espíritos? É uma pergunta. Mas ele não questionou se Deus existe. Isso é significativo. Porque você poderia perguntar ou dizer: se ele é tão imparcial assim, por que ele não questionou se Deus existe? Até para a gente notar uma certa coerência em Kardec, mesmo no Livro dos Médiuns, no primeiro capítulo, quando ele vai questionar, ou ele vai trazer a provocação: há espíritos? Existem espíritos mesmo? Ali ele vai dizer assim: se a pessoa não admite que Deus existe, nem conversa com ela a respeito, porque não é premissa. Existência de Deus é premissa. O que é uma premissa? Premissa é um axioma, é uma coisa que você admite que é verdade. Você não prova nem desprova, você admite que é verdade, e a partir dali você constrói todo um conhecimento. A matemática, por exemplo, tem as suas premissas, a geometria tem as suas premissas, e é por isso que a gente tem, por exemplo, a geometria euclidiana e a não euclidiana, porque a não euclidiana negou uma premissa da geometria euclidiana e gerou uma nova geometria. Então, a premissa você não prova nem desprova, você assume que ela é verdade e constrói o conhecimento a partir daí. Kardec assume que Deus existe. E é curiosíssimo, porque a gente poderia se perguntar: por que ele assume isso? Por que a primeira pergunta não é se Deus existe? Porque não faria de sentido nenhum. Se ele duvida da existência de Deus, ele está questionando quem e por quê. Se ele nem sabe, se ele nem acredita que Deus existe, ele está conversando com quem exatamente? Com a mesa? Não faz sentido. Não faz sentido ele, Kardec, duvidar da existência de Deus. Então, a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos não está só buscando uma compreensão ou uma ideia do que Deus seja, mas ela está transmitindo uma outra afirmação: nós não duvidamos da existência de Deus em momento algum, nem na primeira pergunta. Aqui nós admitimos que Deus existe, e a partir daí a gente vai elaborando os raciocínios. E estava citando aqui o primeiro capítulo de O Livro dos Médiuns, porque também ali há um trecho que, para mim, é sensacional. Eu fiz ciência da computação, e na computação, uma maneira que você tem de provar algo é uma prova chamada a prova por negação e absurdo. O que é essa prova? É uma prova em que você quer provar que alguma coisa é verdade. Aí você parte da premissa que aquela coisa é mentira, que ela é falsa. E por deduções lógicas a partir da premissa de que a tal afirmação é falsa, você chega num absurdo. Se você chegar num absurdo, quer dizer que a premissa é falsa. Então é falso do falso, que é verdadeiro. Então, se eu quero provar que Deus existe, por exemplo, eu poderia dizer que ele não existe. E a partir do momento em que eu admito que ele não existe, há uma série de consequências lógicas que derivam daí, e se por um acaso eu chegar num absurdo, quer dizer que a minha premissa está errada. Qual que é a minha premissa? Deus não existe. Isso está errado, então Deus existe. Esse é um jeito de provar. E Kardec, ele meio que faz isso aqui. Ao questionar há espíritos, ele vai conduzindo a gente num pensamento, num raciocínio que não conduz a absurdo nenhum. Partindo da ideia de que espíritos existem, ou que nós somos almas, que nós não somos meramente matéria, partindo desse pressuposto, porque essa é uma outra premissa. Kardec, ele não, embora ele esteja questionando se há espíritos,
ele não está questionando a existência da alma. Basicamente, o que esse capítulo está trazendo não é se a gente existe ou não enquanto ser imaterial. A questão aqui é se, para além disso, a gente consegue se comunicar. Ele diz assim: abstraímos por instante dos fatos que, ao nosso ver, tornam incontestável a realidade dessa comunicação. Então, esquece tudo aquilo que ele disse até agora, que para ele prova a comunicabilidade. Admitamo-la apenas como hipótese. Então, os espíritos existem e eles podem se comunicar, é uma hipótese. Se isso aqui fosse falso, ele deveria chegar num absurdo, mas ele não chegou. Esse é o ponto aqui. Isso não é uma prova, mas é uma demonstração. É uma maneira de você mostrar algo de uma maneira, a meu ver, incontestável, mas talvez alguém aqui possa encontrar contestação. Pedimos aos incrédulos que nos provem, não por simples negativas, visto que suas opiniões pessoais não podem constituir lei, mas estendendo razões peremptórias que tal coisa não pode dar-se, colocando-nos no terreno em que eles se colocam, uma vez que entendem de apreciar os fatos espíritas como auxílio das leis da matéria, que tirem desse arsenal qualquer demonstração matemática, física, química, mecânica, fisiológica e provem por A mais B, partindo sempre do princípio da existência da alma. Então é a premissa: a alma existe. Kardec não está questionando se a alma existe, porque para ele isso está claro. Está claro que nós não somos apenas o corpo. Isso é também uma premissa. Porque, na verdade, aqui o diálogo não é com o materialista, o diálogo aqui é com o espiritualista. Com o materialista ele vai tratar no capítulo 3. Então, o diálogo aqui é com o espiritualista. Ele acredita em Deus, ele acredita que ele é uma alma, e ele acredita que, ao desencarnar essa alma, o que ele é, sobrevive ao corpo. Então, não é nem materialista e nem panteísta. Ele é um espiritualista, talvez ali um católico, um evangélico, enfim, um espiritualista que acredite na alma, mas mais do que isso, acredite na sobrevivência da alma ao corpo. Aí, partindo sempre do princípio da existência da alma e da sobrevivência da alma. Isso é a premissa. Aí Kardec pede que quem quiser questionar ou duvidar do Espiritismo, prove que o que ele vai falar agora é falso. E vocês vão ver que não dá. É muito bonito, eu acho muito bonito. Ele diz assim, tirem desse arsenal qualquer demonstração matemática, física, química, mecânica, fisiológica e provem por A mais B, partindo sempre do princípio da existência da alma e da sobrevivência da alma, que o ser pensante que existe em nós durante a vida não mais pensa depois da morte. Faria sentido isso? Ele só pensa encarnado, desencarnado não pensa? Não. Porque quem pensa é a alma. Que, se continuar a pensar, está inibido de pensar naqueles a quem amou. Não é razoável. Que se pensa nestes, não cogita de se comunicar com eles. E que, podendo estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado. Que, podendo estar ao nosso lado, não podem comunicar-se conosco. Que não pode, por meio do seu envoltório fluídico, atuar sobre a matéria inerte. Que, sendo-lhe possível atuar sobre a matéria inerte, não pode atuar sobre um ser animado. Pode mexer uma mesa, mas não pode atuar no corpo. Que, tendo a possibilidade de atuar sobre um ser animado, não pode lhe dirigir a mão para fazê-lo escrever. Que, podendo fazê-lo escrever, não lhe pode responder às perguntas nem lhe transmitir seus pensamentos. Quando os adversários do Espiritismo nos provarem que isto é impossível, aduzindo razões tão patentes quais as com que Galileu demonstrou que o Sol não é que gira em torno da Terra, então poderemos considerar-lhes fundadas as dúvidas. Então, primeiro você vai ter que demonstrar que isso aqui é falso. Vai ter muito difícil, eu vou dizer impossível. Porque ele está partindo da premissa que a alma existe e ela sobrevive. Se você negar essas premissas, aí você está construindo uma outra filosofia que não é essa. A
filosofia espírita, ela precisa de 3 premissas. Deus existe, nós somos uma alma e nós sobrevivemos à morte do corpo. A partir daí, tudo mais se deduz. Tudo mais é consequência lógica. Se sobrevive, então pensa. Se pensa, então tem vontade. Se tem vontade, então realiza. Por que não? O que impediria de realizar? O que impediria? E se os experimentos, porque essa é uma questão importante da ciência espírita, né? A ciência espírita ela não é uma ciência matemática, ela é uma ciência de observação. Se a observação demonstra a atuação de um ser extracorpóreo na matéria, então, se esse ser consegue atuar sobre a matéria, por que ele não conseguiria atuar sobre um corpo animado? Se consegue atuar sobre um corpo animado, por que não poderia fazê-lo escrever? Por que a gente poderia questionar, por que isso aqui tem que ser obra do diabo, né? Por que Deus não poderia estar sob o comando aqui? Acredito seja um pouco disso que Camille Flammarion está dizendo lá no discurso. Quando ele chamou Kardec de um bom senso encarnado. Não era porque Kardec era um cientista frio, um filósofo ranzinza. É porque Kardec nunca impôs nenhuma ideia à força. Há premissas, mas qualquer ciência tem as suas. Mas não é uma questão impositiva. Por isso questionar os espíritos. No próprio livro dos médiuns, a gente vai cansar de ver Kardec estressando os espíritos. Não no sentido de perder a paciência, mas estressando no sentido de perguntar. Mas por que isso aqui acontece? Como que isso aqui acontece? Me explica. E ele vai. Né? E eu acho muito engraçado que na Revista Espírita, em outros lugares também, ou na própria obra aqui, né, do Livro dos Médiuns, Kardec chama São Luís, um caso que eu estou me lembrando, se não me falha a memória, está em agosto de 1860, Kardec evoca São Luís, e pergunta se ele poderia evocar um espírito que era suspeito de assombrar uma casa. Aí São Luís fala assim, poder pode, mas não vai adiantar nada. O que vocês acham que Kardec fez? Na primeira oportunidade ele evocou o espírito. Então você imagina que São Luís está dizendo para ele que não adianta nada, e ele vai lá e faz, mesmo assim. Por quê? Porque não era um homem, ele não tinha medo dos espíritos, e não é que ele era insubordinado, mas ele também tinha as opiniões dele, ele também queria testar o que ele estava pensando, e podia ser quem fosse, no caso São Luís. Outro caso também que demonstra um pouco disso, né, que é quando ele evoca um espírito que teoricamente estaria jogando pedras numa casa, e estava acertando uma pessoa que estava lá limpando a casa, o espírito estava acertando pedra nela, e estava a casa uma bagunça, porque a pessoa estava arrumando a casa e de repente uma pedra. Aí Kardec evoca esse espírito, aí o espírito vem assim, falando para ele assim, por que você está me chamando? Você quer levar umas pedradas? Aí Kardec falou assim, então, eu queria muito saber se você consegue jogar um aqui. Assim, você quer jogar pedra? Então, pode jogar. Eu queria saber se você consegue jogar. Entende? O ponto aqui não era uma rixa, mas era alguém que estava buscando entender, compreender o fenômeno. E o espírito chegou ameaçando, né? Você imagina, se ameaça a gente, se me ameaça, fala, não, desculpa, não, está tudo certo. Você quer receber umas pedradas? Eu falo assim, eu queria saber se você pode jogar. Aí o espírito responde assim, é porque você tem um protetor muito forte, por isso que eu não vou conseguir. Então isso chama a atenção, a maneira como Kardec foi lidando, porque ele não pendeu nem para o excesso de fé,
que é o de dizer que os espíritos sabem tudo, que a gente tem que silenciar, porque foi um espírito que falou, e nem foi para o caminho do ceticismo, embora essa tenha sido a primeira postura. Então foi alguém que soube duvidar e acreditar, o que é difícil. Geralmente a gente desequilibra para um dos lados. Uma das passagens que eu mais gosto, de tudo que eu já li de Kardec, que eu já vi dele, é uma das que eu mais gosto, é essa aqui. E parece que ele escreveu ontem. Parece que ele quis avisar os espíritas de um problema que não, eles falam assim, parece que ele escreveu ontem, né? Acho que o entendimento correto quer dizer assim, a gente mudou muito pouco em 200 anos, a ponto de um texto de 200 anos ainda valer hoje, quase 200, né? Que é um discurso que Kardec fez em Bordeaux, está registrado no livro A Viagem Espírita de 1862. Eu, de novo, vou pedir licença para ler, porque para mim é de uma habilidade lógica e argumentativa muito profunda. Eu acho que a gente tem muito a aprender com o que Kardec está trazendo aqui. Você imagina que há duas pessoas ou dois grupos discutindo. Duas pessoas ou dois grupos em desavença. Se você pudesse dizer do lado de quem Kardec vai ficar, o que é que você diria? Ou como é que você acha que Kardec iria pensar? Tem duas pessoas discutindo. E você fala assim, Kardec, você está do lado de quem? Até eu ler esse texto aqui, eu não sei vocês, não sei se vocês já conhecem o texto, mas até eu ler esse texto aqui, eu diria que Kardec vai ficar ao lado de quem tem razão. Ele, filósofo, cientista que era, talvez a primeira pergunta é, quem é que está certo? Ou ainda, a primeira pergunta, que é o que muitas vezes a gente faz, é quem é que começou? E a gente fica do lado de quem não começou. A pessoa que começou é ela está errada. Então olha só, enquanto ainda é tempo, aí Kardec está dizendo, revesti-vos, pois, da túnica branca, sufocai todas as discórdias, pois que as discórdias pertencem ao reino do mal, que vai ter fim. Que vos possais confundir todos numa mesma família e vos dar no fundo do coração e sem pensamento premeditado o nome de irmãos. Se entre vós houver dissidências, causas de antagonismo, se os grupos que devem todos marchar para um objetivo comum estiverem divididos, eu o lamento. Sem me preocupar com as causas, sem examinar quem cometeu os primeiros erros, e me coloco, sem vacilar, do lado daquele que tiver mais caridade, isto é, mais abnegação e verdadeira humildade, pois aquele a quem falta a caridade está sempre em erro, ainda que coberto de algum tipo de razão. Como já dizia Jesus. O que me impacta nesse texto é porque a gente, e talvez isso seja mais uma questão do nosso mundo ocidental, a gente colocou como um sinônimo coisa que Kardec está dizendo que não é tão sinônimo assim. E o que é? Estar certo e ter razão. A gente considera que quem tem razão está certo. E Kardec está desconstruindo um pouco esse sinônimo. Não é tão sinônimo assim. Porque há pessoas que estão cobertas de razão e profundamente erradas. Porque ao se sentirem com razão, se sentiram no direito de atacar, de desprezar, de desunir, de humilhar, de ferir. E não só ao se sentirem no direito de, mas ao fazer, perderam o estar certo. Continuam talvez com razão, mas já não estão mais certas. Por quê? Porque aquele a quem falta caridade está sempre em erro, ainda que com razão. Você está com total razão,
Como o caso da mulher que chega para tomar um passo do Chico e dá um tapa nele, né? E fala assim, eu te procurei o dia inteiro, não te achei. Aí ela dá um tapa nele e pede o passe. E o Chico fala para o Emmanuel que ele não tem condição de dar o passe. E fala assim, o que eu tenho que fazer? Você não acha que eu estou certo? Você não acha que eu estou... Eu acho que você tem razão, mas ela tem necessidade. Legal. Então, a razão cai se, por causa dela, eu me deixo ser descredoso. Porque, no fundo, a questão aqui não é se eu tenho ou não tenho razão. A questão aqui é se eu consigo ou não ser caridoso. Então, eu posso estar completamente embasado, estou com os argumentos todos corretos, mas aí eu uso isso para ferir. É por isso que não basta ser espírita. Se bastasse ter razão, talvez bastaria ser espírita. Mas não basta. Uma coisa que Kardec vai dizer depois, eu acho assim fabuloso. Por que ele não se preocupa com as causas? Assim, por que ele está olhando só os efeitos? Muito, muito natural. Porque a causa está no passado. Aí a gente fica perguntando quem foi que começou, quem que errou primeiro. Não, a causa já passou. Não importa quem começou, importa quem está disposto a acabar com a briga. Porque quando eu cesso a briga, eu cesso os efeitos da briga. E por mais que houve uma causa, isso já ficou no passado. Eu não posso, aí a frase do Chico, né? Eu não posso voltar no passado e fazer um novo começo. Eu tenho que recomeçar agora, para fazer um novo fim. É exatamente isso. Só que ele vai dizer isso de uma maneira mais brilhante. Porque ele fala assim, o que digo das dissidências entre os grupos, digo igualmente para as que pudessem existir entre os indivíduos. Em semelhante circunstância, a opinião de pessoas imparciais é sempre favorável àquele que dá provas de maior grandeza e generosidade. Aqui na Terra, onde ninguém é infalível, a indulgência recíproca é uma consequência do princípio de caridade que nos leva a agir para com os outros como gostariam que os outros agissem para conosco. Eu vou ser indulgente com o outro porque eu também erro. Eu não posso atirar pedra nele porque, pela mesma razão que eu estou atirando pedra nele, alguém poderia atirar em mim. Ora, sem indulgência não há caridade. Lembra lá no Livro dos Espíritos? Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência, indulgência e perdão. Ora, sem indulgência não há caridade, sem caridade não há verdadeiro espírita. Assim, que coisa, né? Não dá para contra-argumentar. É simples. Sem indulgência não tem caridade, sem caridade não há verdadeiro espírito. Ponto. A moderação é um dos sinais característicos desse sentimento, como a acrimônia, como o rancor é a sua negação. Se, pois, eu tivesse de opinar em uma divergência, eu me preocuparia menos com a causa e mais com a consequência. Agora, presta atenção nisso aqui, porque é brilhante. Kardec diz assim, a causa, sobretudo em querelas de palavras, pode ser resultado de um primeiro movimento de que nem sempre se é senhor. A conduta ulterior ou posterior dos dois adversários é o resultado da reflexão. Eles agem de sangue frio e é então que se forja o verdadeiro caráter normal de cada um. Uma cabeça ruim e um bom coração muitas vezes caminham juntos, mas rancor e bom coração são incompatíveis. O que ele está dizendo aqui? A pessoa que cometeu o primeiro erro, ela pode ter cometido um ato da qual nem sempre se é senhor. É a cabeça ruim, é estresse, é angústia. A pessoa que o primeiro movimento dela é gritar, você pode não saber nada dela, mas uma coisa você sabe, ela não está bem. Não está legal. Tem alguma coisa. A conduta primeira é tal que você nem sempre é senhor dela. Então, às vezes, a gente é mal educado sem querer, a gente é grosseiro sem querer, a gente é
até, não vou dizer violento, mas a gente pode ser um pouco mais enérgico, porque o dia não está legal, alguma coisa ali. Mas o que Kardec está avaliando é a conduta posterior. O que quer dizer que alguém falou mal comigo, e aí eu devolvi, eu falei também, fiquei de cabeça quente, ponto. Aí eu fui para casa, aí eu comecei a pensar em tudo que eu não disse e deveria ter dito, em todas as agressões que eu guardei e deveria ter falado. Isso é conduta posterior, isso é fruto da reflexão. Então a pergunta que Kardec está fazendo nas entrelinhas é: como é que você pode refletir, ponderar e decidir estar ainda na briga e ter um bom coração? Incompatível. A cabeça ruim e o bom coração muitas vezes caminham juntos, mas rancor e bom coração são incompatíveis. Então, se a nossa busca é por um bom coração, é preciso ponderar que a nossa atitude perante as desavenças vai ser de encerrar a desavença. Eu não sei se o outro vai querer, depende dele, mas a minha postura não pode ser de permanecer em desavença. Por quê? Porque rancor e bom coração não são incompatíveis. Isso aqui é um espinho na carne, porque eu queria poder brigar com a pessoa e está certo, né? Mas não pode. Infelizmente, não pode. E um outro ponto, o último, esse sim, que é para mim eu não sei nem exatamente explicar como é que Kardec conseguiu ponderar isso. Creio mesmo que ele estava aqui sob fortíssima inspiração, mas há algo na Revista Espírita de fevereiro de 1868 que para mim deixa incontestável o tamanho do bom senso de Kardec, que é um item chamado, pode ver lá, está lá em fevereiro de 1868, é quase o último ou o último, não, é um penúltimo, antepenúltimo item, chamado Os Messias do Espiritismo. E ali há uma série de mensagens. O que chama a atenção logo no início é que ele publicou isso em fevereiro de 1868, mas a primeira mensagem é de 1861. Então você imagina que pelo menos essa ele guardou por 7 anos antes de publicar. 7 anos. E ele explica que esperou porque ele achou a mensagem tão impactante que ele falou assim: não, tem que vir outras para confirmar isso aqui. E de fato, tem mensagem de 61, tem mensagem de 64, tem mensagem de 65, tem mensagem de 67. Em 68 ele publicou. E o que essa mensagem diz, ou essas mensagens dizem? E elas concordam, todas. Tem até de São Luís, tem de Lamennais, tem mensagem que não é assinada. Todas as mensagens, elas têm um ponto em comum, que é dizer que Jesus vai voltar. Basicamente é isso. Que Jesus vai encarnar de novo. Mas não só isso. A última mensagem diz que ele já tinha encarnado. Mas só assim, cadê, né, que não apareceu? Porque eu não tenho notícia de Jesus do século XIX. Não sei se vocês sabem, eu não tenho. Cadê que não apareceu o tal Cristo? Eu vou chamar a atenção para mais um fato. Eles falam Cristo no singular. É o Messias, o Cristo. Ele vai encarnar de novo. E as mensagens estão muito mais preocupadas em mostrar que não importa onde, mas o que importa é que ele vai encarnar de novo, do que propriamente dizer que isso é mentira. Todas elas concordam que o Cristo vai encarnar de novo. E aí você fala assim: cadê? Não encarnou nada. Podia ser aqui no Berlândia. Algumas coisas já estariam resolvidas, né? E eu me lembro, não sei se você vai lembrar, Zé, quando eu li, eu falei: cara, o que está acontecendo aqui, né? O
Por que Kardec publicou isso? Isso era uma coisa que ele tinha que ter escondido, né? Por que ele publicou? Aí o Zé Roberto falou assim, você leu Março? Eu falei, ainda não, vou chegar lá. Eu falei, então lê Março primeiro. Em março, então ele publicou em fevereiro. Em março, ele começa a revista assim, ó, comentários sobre os Messias do Espiritismo. E aí ele vai dizer assim, a publicação gerou muito burburinho e a gente achou que seria justo explicar. Eu também, que bom que ele achou justo, né? Porque eu estava precisando de explicação. E aí ele vai dizer assim, que não faria sentido dizer de um Cristo, de um Messias. E é tão, eu acho tão brilhante esse raciocínio, porque é como dizer que Jesus e o Espiritismo não tivessem completado a obra, ou pelo menos por hora, né? É como dizer que ele precisaria encarnar de novo para refazer ou fazer alguma coisa que não está bem feita. Esse é um discurso difícil de fato de defender. Aí ele vai argumentar que não acha, a interpretação dele não é que seria um Messias, mas que nós viveríamos a época dos Messias. E é por isso que o item de fevereiro não chama o Messias do Espiritismo, chama os Messias do Espiritismo. Então, já em fevereiro, quando ele publicou, ele já intitulou no plural, os Messias. Não é um, é uma pleiade de espíritos que passariam a encarnar na Terra. Essa foi a interpretação de Kardec. Por quê? Porque os espíritos não falaram onde o espírito iria vir. Eles apenas disseram que viria. E Kardec então faz a interpretação de que seria vários espíritos. E ele chega a fazer uma previsão. Poucas vezes Kardec faz previsões. Poucas vezes. E ele diz assim, é isso que nos leva a crer que o final do século XIX e o século XX será o tempo dos Messias do Espiritismo. E aí eu te pergunto, você tem alguma dúvida? Então, aí, quando leio isso e olho para o tempo, agora a gente pode voltar, né? Olhemos para o século XX, olhemos para o final do século XIX. O salto na ciência, não sei se posso dizer salto na filosofia, mas os avanços da medicina, os avanços da tecnologia e o próprio Espiritismo. Porque quando Kardec está dizendo os Messias do Espiritismo, ele não falou que viriam encarnar espíritas. Iriam encarnar Messias da lei divina. E talvez por isso podemos contar com ele mesmo, Kardec, com Chico, com Eurípides, com Bezerra, mas mais do que isso, com Martin Luther King, com Gandhi, mais do que isso, com Einstein. Por que não? Por que não? A ciência avançou no século XIX, no século, também, né, no final do século XIX, e mais no XX ainda, de uma maneira tão assustadora, que existem teorias de 100 anos atrás que hoje são comprovadas. Que mente é essa que conseguiu pensar em algo que precisou 100 anos de tecnologia para se provar? Então, quando eu olho para trás e eu vejo de fato o final do século XIX e o século XX, a humanidade avançou em todas as áreas. E você pode até dizer que houve as grandes guerras e que isso é uma mancha na história da humanidade, e é. Mas talvez do século XX para cá, é quase um absurdo dizer isso, mas é verdade. É o tempo de menos guerras na humanidade. É agora. Se você olhar para trás, só aumenta. Houve tempo em que era certo matar. Você tinha direito de matar em alguns casos. Então, de fato, a meu ver, pelo menos, o final do século XIX e XX foram os tempos, não que não virão mais, porque as mensagens não falam de um tempo finito, mas foi sim um tempo
dos Messias do Espiritismo. E aqui o Espiritismo precisando ser compreendido no seu amplo aspecto. Espiritismo não enquanto religiosidade tão somente, mas um Espiritismo que fala de lei cósmica, um Espiritismo que fala de lei que rege a criação infinita. Porque eu não posso achar que Einstein não é Messias do Espiritismo, ele é. Nas suas contas, nas suas teorias, revelando um Criador inigualável. Um Criador que é capaz de confundir os mais inteligentes, porque você diria em sã consciência que o tempo é relativo? Que aqui na Terra o tempo passa de um jeito, em Júpiter de outro? Você diria isso? Se você contar no relógio aqui, enquanto aqui está passando um segundo, em Júpiter pode estar passando, sei lá, 10, 20? Você diria isso? Que Criador é esse? Que consegue... E o mais impressionante, né, no caso do Einstein, é que ele provou a teoria da relatividade geral antes da gente descobrir Andrômeda. Que a gente só conhecia a Via Láctea. Quando ele provou a teoria da relatividade geral, a gente só conhecia a Via Láctea. Ele, Einstein, não tinha comprovação de que existia outra galáxia. Isso só aconteceu em 1922. A relatividade geral é de 1915. Então, o que aconteceu? Que mentes são estas que encarnaram e trouxeram tantos avanços na medicina, na tecnologia, na computação, na segurança? E hoje a gente só tem condição de entender que a humanidade não está bem porque a gente avançou demais para compreender isso. Porque na verdade a gente nunca esteve bem, mas teve um tempo que a gente achou que estava. A diferença hoje não é que a gente piorou, é que agora a gente tem consciência do quanto há para fazer. E caminhamos para uma sociedade ainda muito desigual, muito complicada, mas uma sociedade que começa a entender direitos e deveres, empatia, caridade. Então sim, nós vivemos os tempos dos Messias do Espiritismo. O que me espanta é Kardec ter conseguido perceber isso de mensagens que diziam de um Messias. O que talvez enganaria a muitos, inclusive a mim que estava lendo pela primeira vez. Por isso Emmanuel vai, com muita precisão, numa mensagem chamada Mestre e o Apóstolo, ele vai usar uma expressão que o próprio Cristo usou, né? Jesus disse: eu sou a porta. E aí Emmanuel grava a sua tão conhecida expressão, né? Jesus a porta, Kardec a chave. Porque não poderemos compreender a mensagem de Jesus sem apelar para o bom senso de Kardec. Sem o bom senso de Kardec, nós vamos interpretar de maneira bastante equivocada e eu diria até desequilibrada a mensagem de Cristo. Por isso, talvez nós nos demos em outrora o direito de matar em nome dele. Ele que foi perseguido e morto. Curiosamente, a mensagem de alguém que foi perseguido e morto foi usada para perseguir e matar. Então é isso, meus amigos. Eu agradeço a participação, a presença. Que Jesus nos abençoe e que Kardec nos inspire hoje e sempre. Muita paz para todos nós.